Teleaula Parnamirim. Ok, pessoal, mais uma vez com vocês aqui. Eu sou o professor Eduardo e vou trabalhar com vocês neste momento com produção textual. Tá? Algumas pessoas preferem chamar de redação, outros preferem chamar de produção textual. Eu gosto de produção textual porque existe uma preocupação no produzir. E quando você produz, dá a ideia de que você se preparou para aquilo, você planejou, tá? Então, a gente parte do princípio de que a gente precisa se preparar, a gente precisa escrever, fazer rascunho, tá bom? Então, essa produção. Me lembra, por exemplo, a produção de um agricultor, a produção de um pedreiro. Então, existe todo um momento em que ele para se preparar para fazer, para produzir. Então, produção textual vem bacana para nós. Veja só, o nosso tema de hoje é proposta de redação. Como assim, professor? Proposta de redação. É bem simples. Quando você pensa em proposta, você tem que entender que alguém está colocando para você, alguém está dizendo para você o que você deve fazer. Há uma proposta. Tá? Lembra aquele filme Proposta Indecente, lá, né, com Demi Moore, etc. Então, há uma proposta. No caso da gente, do exame de seleção, lembra, vamos recapitular comigo. Quem é de escola pública faz ao Proitec, que é uma espécie de preparação que o Instituto Federal oferece para os alunos de escola pública, tá? Beleza. Ali você tem 40 questões, sendo 15 questões de português, 15 de matemática e 10 de ética e cidadania. Lá para o final do ano, já chegando lá no finalzinho do ano, você tem o exame de seleção. Neste exame de seleção, você tem 40 questões, sendo 20 de português, 20 de matemática e uma proposta de produção textual. As últimas propostas que o Instituto ofereceu para os candidatos foram, as últimas propostas foram carta e artigo de opinião. O livro de vocês de nono ano tem muitas ideias, muitas propostas de produção textual com artigo de opinião, tá bom? Neste caso aqui, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Proposta de redação. Quando você fala em proposta de redação, você tem duas propostas, na verdade. É uma proposta estrutural. O que é uma proposta estrutural? Tá? Vamos aqui ao texto. Quando você estudava lá com tia Maria, lá na quarta série, você aprendia assim, a dissertação é formada por 3 partes, tem 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que você passa o tempo e você percebe que não é só isso. Que, na verdade, uma dissertação, ela tem 5 partes. Ela tem título, introdução, desenvolvimento, conclusão e autor. Todo texto tem um autor. Mesmo que seja assim, alguém coloca lá embaixo, autor desconhecido, mas é um autor. Alguém escreveu aquele texto, tá bom? Então, não esqueçam. Ao contrário do que diziam antes, não é formado por introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, é formado por título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza, até aí tudo bem. Olha só, quando você olha, isso aqui é uma proposta de produção. Na verdade, aqui é um texto que está lá no início da prova do exame de seleção. Você tem o exame de seleção e neste exame de seleção você tem o texto, vários textos para você ler, geralmente entre 3 a 5 textos para você ler e você ficar por dentro do assunto, da temática daquela prova, daquele exame de seleção, tá bom? Então, olha só, existe uma estrutura, você olha para esse texto, você observa a estrutura, parágrafos, acima você tem centralizado o título desse texto, ali na margem superior direita você tem o nome do autor. Então, veja só, existe uma estrutura. Então, toda vez que você vai fazer uma produção textual, seja qual for a prova, seja o exame de seleção do IFRN, seja lá um concurso militar, seja onde for, se for fazer uma prova e você tiver que fazer uma produção textual, entenda que nessa proposta existe uma estrutura. Esse texto que você vai escrever, existe uma estrutura a ser seguida. Um exemplo,
a proposta, a estrutura de um artigo de opinião não é a mesma estrutura de uma carta, como vocês estão vendo aqui agora. Olha, veja, você observa que aqui no artigo de opinião você tem título, autor e os parágrafos. Aqui não, você tem a carta aberta, pois uma carta aberta você tem aqui, local, vírgula, data, ponto. Você tem aqui o cabeçalho, você tem o vocativo, tá? Então existe uma estrutura a se seguir, tá? Então, existe uma proposta de estrutura, tá bom? Só dar aqui eu não gosto de dar spoiler não, tá? Eu não sou spoiler não, mas a professora Liana, inclusive acho que ela já gravou aqui a aula dela. Fica atento que ela vai dar umas dicas para vocês aí de gêneros textuais, tá? Ela tem umas novidades. Eu disse a ela que eu não ia dizer, mas não segurei. Estou falando para vocês. Fica atento, a professora Liana, ela está com umas dicas muito bacanas para vocês sobre gêneros textuais, tá bom? Aqui eu estou colocando apenas alguns, ok? Então veja, existe uma estrutura a ser seguida, tá bom? Mas existe também na proposta. Veja só, nós falamos da proposta estrutural. Existe uma estrutura a você montar no texto. Já volto para essa estrutura de texto. Mas vamos agora para uma proposta temática. Como eu falei para vocês, no início da prova, você tem entre 3 a 5 textos. Esses textos eles vão colocar você por dentro da temática. Tá? A proposta foi lançada. Tá? Então, já no início da prova. Já lá no início do caderno de provas, você tem, porque se eu tivesse aqui, eu acho, outro dia eu vou trazer uma prova, um caderno de prova do exame de seleção para mostrar a vocês aqui bem direitinho. Mas no início, você vai encontrar justamente esses textos, tá? Para já colocar você por dentro da temática. A proposta mesmo vai ser lançada lá na frente. Ó, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, um exemplo de produção textual com carta, tá? Do exame de seleção também. Ó, releia o texto 3, Coco de Resistência, e analise a charge abaixo. Com base nesses textos, você deverá escrever uma carta à presidente eleita Dilma Rousseff. Veja só, naquela época lá, tá? Descrevendo qual o futuro que você espera ver no Brasil com a gestão dela, que será de 2011 a 2014. Para escrever seu texto, considere as seguintes instruções. Aí você vai ver, ó, aqui, essas instruções estão dentro da proposta temática, mas aí você, olha só, faça a adequação da linguagem do tratamento para falar com as autoridades que dispõem de mandato. Aqui você percebe que quem elaborou esta prova está preocupado já em mostrar a você que existe uma maneira, existe uma linguagem adequada, existe um tratamento adequado para com a pessoa que você está escrevendo essa carta. No caso aqui, uma autoridade máxima, tá? É a presidenta, não é uma pessoa qualquer. Então, você não pode se dirigir, ei, você, ei, tu. Não, existe um tratamento. Aí você vai recorrer àquela tabela lá do 7º ano de pronomes de tratamento, tá bom? Existem os pronomes de tratamento. Como você vai se dirigir a uma autoridade. Neste caso aqui, seja fiel à estrutura do gênero carta. Ó, mais uma vez, voltando da estrutura. Então, proposta de tema e proposta de estrutura está sempre assim, está sempre em comunhão, tá? Então, seja fiel à estrutura do gênero carta. O que é que ele está dizendo assim? Está dizendo para você, ó, você aprendeu a fazer uma carta. Então, lembra da estrutura da carta, lembra as partes que compõem essa carta. Então, você precisa manter esta unidade dessa carta, essa estrutura de carta. Senão, neste caso, quando ele está lhe precavendo, ele está dizendo que há uma penalidade se você não segue isso. Há uma penalidade se você não segue esse cuidado da estrutura da carta. Seu texto deve ter como predominância a sequência descritiva. Ora, aí já está dando uma dica. Você vai ter que descrever as coisas, os fatos, os acontecimentos. Por quê? Porque você vai dizer para a presidente exatamente como você quer que seja o Brasil durante esse mandato dela. Tá? O mandato que já passou, o caso. Mas aqui eu estou dizendo para você que aqui já há uma dica. Como ele pede a predominância da sequência descritiva, ele quer que você descreva, ou seja, uso de adjetivos, de locuções adjetivas. Ele quer que você, inclusive, ele quer que você entenda isso. Tá? Não vai ter. Perceba aqui que no subitem C não existe aqui ninguém falando de adjetivo, de locução adjetiva. Não, mas ele
ele quer que você lembre disso, ele quer que você, para usar uma sequência descritiva, você vai predominantemente usar adjetivos e locuções adjetivas, tá bom? Ou substantivos com valores semânticos fortes. Na letra D, ele coloca assim, utilize a norma padrão da linguagem. Ou seja, você não pode usar gírias, você não pode usar expressões chulas, nesse caso. E se usar, se for necessário usar, espero que não, mas se for necessário usar, usa aspas, tá? Que você vai se salvaguardar de qualquer situação assim na banca de correção, tá bom? Então, na letra E, ele diz assim, assine sua carta exclusivamente com o pseudônimo eleitor cidadão. Aqui também nós temos um grande problema. Alguns alunos meus, em anos passados, em exame de seleção passado, esqueceu de assinar a carta, ou esqueceu de assinar o artigo de opinião. Professor, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser reprovado? Não, espera lá, preste atenção. Aqui ele deu um comando, preste atenção aos comandos. Gente, ele está aqui usando verbos no imperativo. Assine, faça, seja. O verbo no imperativo é um comando. Quando ele fala isso, ele pede que você assine a sua carta. Ó, assine. Ele não colocou não assine, ele disse assine. Então, se você não obedece a esse comando, obviamente você vai ser penalizado na pontuação. Há alguns anos, isso aqui era critério para anular a sua redação, tá? Hoje não, você perde ponto, mas você não tem a sua redação anulada. O que acontece é que você pode ter a sua redação anulada se você assinar com o seu nome. Nunca assine a redação com o seu nome, tá bom? Isso aí você está se identificando. No edital do exame de seleção, ele já coloca lá, se você se identificar em qualquer parte do seu texto, em qualquer parte da sua prova, você terá a sua prova anulada, a sua redação anulada. Isso aqui, então, preste atenção. Assina sua carta exclusivamente com pseudônimo. O que é um pseudônimo? É um nome falso, é um nome inventado. Qual é o nome inventado? Eleitor cidadão. Então, na hora que você escrever lá o seu nome, você deixa de ser você e passa a ser eleitor cidadão na hora de escrever, de assinar o seu texto. Ok? Então, atenção, já coloca uma atenção para você. Você terá a sua redação anulada. Olha só, repetindo, você terá sua redação anulada se você se identificar em qualquer lugar da prova, o que eu acabei de falar para vocês, fugir ao tema ou não atender ao gênero solicitado. Ele coloca 3 situações em que você terá a sua redação anulada. Se você se identificar na sua redação com o seu nome ou com alguma coisa, alguma marca pessoal sua. Se você fugir ao tema, por exemplo, o tema aqui é sobre o Brasil que você deseja. Se você vai escrever sobre a Argentina que você deseja, sobre a Alemanha que você deseja, então você está fugindo ao tema. Nesse caso, sua redação vai ser anulada. E a outra coisa, não atender ao gênero solicitado. Ele está pedindo aqui qual que é o gênero? É o gênero carta. Se você escrever um poema, meu amigo, então, por favor, faça meu favor. Pedir uma carta, faça uma carta. Tá? Não vai fazer uma carta besta, como aquela que você escrevia antigamente, quando você estudava lá na terceira série, na quarta série, para tia. Tia, é uma senhora. Não é. Primeiro que não é tia, é excelentíssima senhora, presidente, entendeu? Da República. Aqui, preste atenção, em 3 casos você terá sua redação anulada, ok? Até aí tudo bem? Então, prossigamos. Quando você pensa em corrigir uma prova, tá? Entenda que uma banca, a maioria das bancas de correção de prova, de redação por aí, eu digo tanto as provas militares, vamos dar um exemplo, a única prova que foge aqui, essa regra aqui é o SpaceX, tá? Que você faz lá no 2º ano do ensino médio, e outra prova que foge isso aqui, essa regra, é o de sargento do ar, né? Sargento do ar, que é o ESA, né? Prova de ESA, então foge a esta regra de correção, porque eles dão uma importância muito grande à gramática. Para você ter uma ideia, uma gramática mal aplicada num texto, por exemplo, numa prova de SpaceX ou de ESA, você perde mais de 50% da sua prova. Só ali, mais de 50% da sua redação você perde, mais de 50%, tá? Que não é o nosso caso. Graças a Deus, você vai observar aqui que a banca de correção da produção textual do exame de seleção, do IFRN, é mais maleável. Veja que a gramática ela vai em torno de 20% apenas. A estrutura do texto, estrutura,
formato, parágrafos, essas coisas, vai lá para 30%. E o peso mesmo da sua redação está em argumento, tá? Aí, o que é argumento? Aí você lembra, quem já estudou comigo, lembra que argumento é você convencer alguém, você fazer com que alguém concorde com você. A aderência, a pessoa aderir, a pessoa concordar com a sua opinião, tá bom? Então isso é argumento, é você convencer alguém a concordar com a sua opinião, com a sua tese, no caso, no nosso caso aqui da produção textual. Então entenda bem, se você... vamos dar uma ideia de argumento. Tá? Lá na frente a gente vai estudar sobre isso melhor. Mas, por exemplo, você quer convencer alguém, no caso, vai convencer o seu pai. Lembra como é que a gente fazia? A gente quer ir a uma festa, você quer ir a uma festa, você quer ir à festa, e você nunca pedia ao seu pai, porque geralmente ele era mais duro, já pedia mais à mãe, né? Porque a mãe já era mais maleável, tá? Então, o seu argumento, o seu poder de convencer, geralmente, com a mãe era mais fácil. Todo caso é um caso, tá? Preste atenção. Tem algumas mães que são mais caxias do que alguns pais. Mas vamos aqui. Argumentar, tá? Então, isso aqui, 50%. Mas hoje, para nós, o que nos importa é a estrutura apenas, tá bom? A estrutura do texto, que é em torno de 30% da sua nota de redação, a estrutura do texto, ela tem a ver com o quê? Vamos ver, vamos entender aqui. Olha, aquilo que nós já falamos. Um artigo de opinião, ele tem uma estrutura fixa. Tá? Nós aprendemos que ele é geralmente assim, título, introdução, desenvolvimento, conclusão e autor. Aqui observa que o autor ele sai de baixo e vai lá para cima, ó, imediatamente para o lado superior. Eu recomendo aos meus alunos que não escrevam no lado superior direito, como está aqui. Escreva no lado superior esquerdo, porque fica mais fácil você alinhar aqui, ó, na margem 0, tá? Se você coloca, fica difícil, a não ser que você escreva de trás para frente, tá? Se for escrever, por Miguel Martins, escrever, ali é digitado, fica fácil. Você tem um comando no computador que você coloca o pseudônimo lá para o lado direito, mas aqui não. Então, o aconselhável é que você, quando for produzir, escreva aqui por Miguel Martins, escreva aqui alinhado no lado, isso aqui é um macete, tá? Se liga aí no mistério. Alinhado aqui na margem superior esquerda, na margem 0, tá? Perfeito. Então, existe uma estrutura fixa. Então, você tem que obedecer a essa estrutura. Se não obedecer, você, no caso daquela prova que vocês viram, você pode ter sua redação anulada. Olha, a carta aberta. A carta existe uma estrutura fixa. Local, vírgula, data, ponto. Decora isso comigo, ó. Local, vírgula, data, ponto. Isso aqui é um macete que você nunca esquece. Ó, se você falar isso aqui direto para... não estou dizendo que vai ser carta, não, mas vai que vai, né? Ó, local, vírgula, data, ponto. Local, vírgula, data, ponto. Ei, se você falar isso aqui, um bocado de vez, você vai acordar de madrugada falando isso. Você, mãe, estou ficando doido. Não, é aula de redação. Local, vírgula, data, ponto. Então, existe uma estrutura fixa. Isso aqui é o cabeçalho. Você tem um vocativo, ó. Carta aberta aos meus familiares sobre a doação de órgãos. Isso aqui é o vocativo. É para quem você vai escrever o seu texto. Então, você tem o primeiro parágrafo. Tá? Geralmente, você vai expor a situação. É uma introdução. Tá? Muito bem. Então, isso é estrutura. Mas, estrutura de parágrafos. Olha só. Quando eu falo de estrutura de parágrafos, eu preciso entender o seguinte. Se eu tenho... Olha, se seu texto... Vamos para o seu texto. Se seu texto tem 4 parágrafos, então você vai entender assim. Ó. O primeiro parágrafo é a sua introdução. Não esquece isso. Tem que organizar o texto. Lembra do pedreiro que sentou para calcular quantos milheiros de tijolo, quantos milheiros de telha, quantos metros de madeira. Então, tudo isso ele vai sentar. Quantos sacos de cimento. Então, é a produção. Não é uma produção de uma camada, é uma produção textual. Você precisa sentar para organizar seu texto. Então, você tem aqui, ó. Você vai escrever um texto, então já sabe que o seu primeiro parágrafo é a introdução, onde você vai apresentar o problema ou você vai apresentar o tema, ok? É a introdução. A gente vai ter uma aula só sobre a introdução. Vai ter uma aula que eu vou ensinar vocês só sobre a introdução, tá bom? E aí, ó, você tem o segundo parágrafo, é o seu primeiro argumento. Você vai convencer alguém, você tem que usar 2 argumentos, no mínimo. Então, você tem o primeiro argumento e o segundo argumento, ou seja, segundo e terceiro parágrafos são os seus argumentos. Ou seja, é o que nós chamávamos antigamente de desenvolvimento, tá bom?
E aqui no quarto parágrafo, você só tem 4 parágrafos, então você tem o quarto que vai ser a sua conclusão. Então, se você fechar nisso aqui, você já está caminhando bem para esse lado aqui da proposta estrutural da sua redação. Agora, e por falar em parágrafo, pensa comigo. Quando você pensa em parágrafo, não escreva parágrafos com menos de 3 linhas. Não faz isso, tá? Eu costumo dizer para meus alunos, isso aqui não é um parágrafo não, tá? Parágrafo com 3 linhas? Você escreveu um parágrafo com 3 linhas? O que você disse com 3 linhas? Você vai querer convencer alguém, você vai querer fazer com que alguém concorde com a sua opinião, escrevendo um parágrafo com 3 linhas? Acho difícil você conseguir, tá? No mínimo que você vai conseguir ali é simplesmente andar em círculos em torno de um assunto e não sair dali, tá ok? Então não escreve mais parágrafos com 3 linhas, por favor. Outra coisa, não escreve mais parágrafos com apenas um período. Como assim? Lembra de período que a gente aprendeu lá na aula de orações coordenadas e subordinadas? O período, ele pode ser simples, pode ser composto. Mas quando tu está escrevendo um período, tá, para hoje eu vou te dar um macete bem simples de período. Porque, inclusive, toda prova de produção textual, toda prova lá de exame de seleção, você vai encontrar questões com período. Quantos períodos tem ali? Você tem que saber quantos períodos tem, senão você não está fazendo o 9º ano que preste. Presta atenção, se liga comigo aqui, se liga no mistério. Você tem, então, período. Toda vez que você quiser saber a quantidade de períodos, basta você contar os pontos lá no parágrafo. Estou escrevendo ali. João foi à feira, ponto. Isso aqui já é um período. Chegou semana passada, ponto. Então, cada período, cada ponto desse é um período. Entendeu aí? Então, preste atenção comigo. Então, não escreve mais parágrafos com apenas um período. Se você fizer isso, desses 30% de estrutura, você já perdeu metade desses 30%. Então, se liga no mistério. Não embarca nessa jornada aí não, tá? Então, escreve parágrafos agora com mais de um período, tá? E não escreve mais parágrafos com apenas 3 linhas. Por quê? Por quê? Pensa comigo. Se teu texto tem 4 parágrafos, imagine cada parágrafo desse com 3 linhas, como está aqui no nosso quadro. Cada parágrafo desse com 3 linhas. Se você somar tudo, olha só, seu texto tem apenas 12 linhas. Olha que vergonha. 12 linhas. Não faz isso não. Não faz isso não, porque chega a dar uma dor aqui no juízo, você fazer um negócio desse. E aí, por isso que nós estamos aqui hoje, para ensinar para vocês a não fazer mais isso. A partir de agora, não faz isso mais não, tá bom? Aí, olha só, se teu texto tem 4 parágrafos, se os parágrafos têm 3 linhas, e se os parágrafos têm apenas um período, seu texto apresenta apenas 4 informações confusas, tá? Andando em círculos. Então, olha só a nossa conclusão. 4 parágrafos, 4 a 6 linhas, entre 5 a 6 linhas, desculpa, 5 a 6 linhas, eu coloco até 4, mas eu acho 4 dá pouquinho, bota 5 a 6 linhas, tá bom? Então você escreve 4 parágrafos, nesses 4 parágrafos, cada um entre 5 a 6 linhas, e com 2 ou 3 períodos, teu texto fica excelente. Entendeu isso aí? Gente, é batata, é bater e ver, tá bom? Pensa nisso, tá bom? Então, por hoje, eu só queria te alertar com relação a essas coisas aqui. A estrutura do teu texto, tá? Olha, hoje eu não quero nem falar de tema, de introdução, de tópico frasal, ainda não. Isso aqui é mais para frente. Por hora, eu quero que você organize o dentro do teu texto, tá? Aquela parte interna do teu texto, tá? 4 parágrafos, se colocar 5 tudo bem, mas eu gosto de falar com meus alunos, escreve 4 parágrafos, tá bom? Escreve 4 parágrafos, e ali, entre 4 a 5 linhas, cada parágrafo com 2 ou 3 períodos, aí você tem um texto com uma boa estrutura, tá bom? É como se fosse o arcabouço, é como se fosse aqui o esqueleto do teu texto, tá bom? Se você faz isso, então você tem um bom texto. Tá ok? Estamos combinados assim? Então, para a próxima aula, nós teremos um avanço melhor com a parte de texto. Tá? Vamos voltar, vamos recapitular um pouco
Mas aí, por hoje, este é o meu recado para vocês, ok? Grande abraço para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser. Teleaula Parnamirim.